Boa tarde. Sou aluna do curso de Ciências Biológicas da UFPB Virtual e, em cumprimento a uma das atividades da disciplina de Biologia de Micro-organismos, venho explicar sobre os fatores que apresentam uma bactéria para ela ser capaz de desenvolver determinadas doenças. Bem, as bactérias são micro-organismos simples, incolores, micro-organismos que podem associar e formar vários arranjos e também desenvolver algumas patologias, algumas doenças. Esses micro-organismos, essas bactérias, elas podem penetrar no corpo, né, em várias portas de entrada. E para entrar nesses organismos, elas necessitam de algumas estruturas que podem potencializar a causa dessas doenças. Que portas de entrada seriam essas? As membranas mucosas, o trato respiratório, gastrointestinal, geniturinário, a conjuntiva do olho, a pele, a via parenteral. Então, como por exemplo, nas doenças causadas por bactérias, como a coqueluche, tuberculose, a pneumonia, nesse tipo de patologias que afetam o trato respiratório. Então, essas bactérias, elas são inaladas pela cavidade nasal ou pela boca, inaladas, né, através de gotículas de saliva ou partículas de pó. Então, depois de inalada, essas bactérias elas vão penetrar no organismo e desenvolver essas doenças. Então, portas de entrada são as formas como as bactérias penetram no nosso organismo, penetram no organismo dos hospedeiros. E como eu já falei, para desenvolver essas doenças, esses determinados tipos de doenças, as bactérias elas se utilizam de algumas estruturas que são necessárias para isso. Então, a gente tem dois mecanismos principais. O primeiro deles é a invasão e inflamação. Nesse tipo de mecanismo, essas bactérias elas podem aderir às células do hospedeiro, que essas células elas vão penetrar, vão se multiplicar nesse tecido sadio e vai induzir uma resposta que a gente chama de resposta inflamatória, que apresentam 4 sinais e sintomas, que é o eritema, edema, calor, rubor e a dor. Então, nesse primeiro mecanismo, as bactérias aderidas às células do hospedeiro, elas precisam de estruturas para promover essa adesão, que a gente estuda como cápsulas, e também as adesinas vão entrar nesse mecanismo. Então, as cápsulas elas têm a função de proteger as bactérias, de resistir à fagocitose, por exemplo, dos macrófagos, certo? Então, fazendo com que as bactérias elas se multiplicam, elas resistam, elas invadam o organismo, elas resistam e se multipliquem. Outro tipo de estrutura são as adesinas. As adesinas elas vão estar localizadas em estruturas da superfície da célula e elas vão interagir com os receptores da célula do hospedeiro. Como assim? No caso das adesinas, elas vão ser específicas. As adesinas as células do hospedeiro vão ser específicas para a célula, para cada bactéria. Então, por exemplo, a gente tem a Escherichia coli enterohemorrágica, que é uma bactéria que causa uma doença muito grave, que no caso da Escherichia, ela só vai se aderir especificamente às microvilosidades intestinais. Já a Escherichia coli comum, ela vai se aderir às células da bexiga humana, porque ela vai causar uma doença urinária, bacteriana urinária. Outra estrutura são as fibras, que também são uma estrutura que promove a adesão entre célula, hospedeiro e bactéria. E outra estrutura que a gente tem são os biofilmes, que são comunidades mais estruturadas de células microbianas envolvidas por, que a gente chama de exopolissacarídeos, e elas vão estar aderidas à superfície. E esses biofilmes eles vão ser bem resistentes à ação dos antibióticos, para combater determinadas doenças bacterianas. Então, o primeiro mecanismo é esse, a invasão e a inflamação. Outro mecanismo
promovem, no caso das doenças, a produção de toxinas e ou enzimas. Nesse caso, a gente vai ter as exotoxinas, as endotoxinas e enzimas. As exotoxinas, elas vão ser produzidas e liberadas no meio, como o próprio nome já diz, exo, fora. Então, são produzidas e liberadas no meio. Aí a gente tem alguns tipos, como a citotoxina, neurotoxina e a enterotoxina. No caso da citotoxina, ela vai inibir a síntese de proteínas celulares. Como exemplo, a gente tem a toxina diférica, né, que vai causar a difteria. A neurotoxina, ela vai agir nas junções neuromusculares e vai impedir a transmissão de impulsos para o músculo. Nesse caso, a toxina botulínica, que causa botulismo, ela vai bloquear a ação da liberação da acetilcisteína e vai inibir a contração do músculo. Ou seja, o músculo ele não se contrai. A gente tem uma outra exotoxina, que é a enterotoxina. No caso, a gente tem que causa a bactéria causadora da cólera, que é o Vibrio cholerae. O Vibrio cholerae causa o aumento da secreção de líquidos e eletrólitos pelas células intestinais, o que vai causar uma diarreia intensa. Então, nós falamos das exotoxinas, a citotoxina, neurotoxina e enterotoxina, e a gente tem um outro grupo que são as endotoxinas. No caso das endotoxinas, parte do LPS, que seriam lipopolissacarídeos ou lipoglicanos, eles da parede celular das bactérias gram-negativas, quando ocorre a morte dessas bactérias, elas liberam endotoxina. E essa endotoxina ela vai induzir a um quadro de febre, inflamação, diarreia, choque e até coagulação do sangue. Aí a gente tem doenças mais sérias, no caso das endotoxinas. No caso da fonte bacteriana, as bactérias gram-negativas. No caso, a gente vai ter, como por exemplo, a febre tifoide, as infecções do trato urinário e a meningite meningocócica. Um outro tipo que vai entrar nesse tipo de mecanismo são as enzimas. As enzimas elas são produzidas durante o metabolismo do processo. E a gente pode citar os dois tipos, a coagulase e a colagenase. No caso da coagulase, vai haver a coagulação, vai coagular o fibrinogênio do sangue e vai formar um coágulo. Esse vai proteger, no caso dessa enzima, ela vai promover o quê? Proteger a bactéria da fagocitose e vai isolar de outras defesas do hospedeiro. No caso, a gente tem como exemplo a bactéria do Streptococcus aureus, que se utiliza desse mecanismo. A gente tem também a colagenase, que vai promover a hidrólise do colágeno, que forma os tecidos conectivos de músculos e outros tecidos e órgãos. No caso, as células de hospedeiro elas vão se tornar fracamente aderidas e, quando fracamente aderidas, por conta da fraqueza dessa enzima, a bactéria ela vai se disseminar, promovendo a doença. Aí a gente também tem, no caso, bactérias como Streptococcus, SPP e o Clostridium perfringens. Pronto. É isso. São esses alguns dos fatores que fazem com que as bactérias elas desenvolvam determinadas patologias. Obrigada.